Salve, galera! Começa agora mais um programa Insight, o programa sobre comportamento jovem e cultura pop em geral. Eu sou Diogo Carniato e falo diretamente dos estúdios de TV da FAPCOM, Faculdade Paulo de Telecomunicação. Hoje vamos receber um convidado muito importante na cena brasileira musical independente e também vamos falar sobre as produções independentes na indústria fonográfica do Brasil. Em meio a desenhos animados, do Champ, videogames, trilhas sonoras, hits dos anos 80, muito punk rock e o regionalismo puro, trazemos o músico, compositor e produtor Zeca Viana. Salve, Zeca. Opa, tudo bom? Como é que tudo tá, bem? Diogo? Tranquilo. Beleza, prazer estar aqui com vocês. Valeu, Zeca. A gente vai recorrer muito hoje sobre o lance das bandas independentes. E para começar aí, legal falar sobre como foram as influências que trouxeram você aí para o cenário da música independente aí no Brasil. Eu comecei, na verdade, tu falou do punk rock aí, né? Comecei justamente escutando Ramones, escutando as bandas mais punks, assim, quando eu era mais adolescente, 15 anos, quando o cara vai montar uma banda, né? A primeira coisa que o cara escuta... A nostalgia dos 3 acordes. Né? Começa a escutar uma coisa que você consiga tocar, né? Tava até vendo uma entrevista na internet do Renato Russo e tal, ele falando sobre... Os caras não sabiam tocar muito bem, começa pelo punk rock, né? Então daí eu fui montando as minhas primeiras bandas em Recife, isso em 97, 96, e até os anos 2000 também montei outras bandas e fui conhecendo mais coisas, né? Você vai escutando Led Zeppelin, vai escutando Pink Floyd, vai ampliando. E também fui começando assim, não é só de música, né? Que eu acho que as influências de uma banda, de um artista são construídas. Né, a história, a identidade do músico. Isso. Né? Aí, como a gente estava conversando sobre essa parte mais visual, eu curto muito também coisa de filme, desenho animado também. Eu acho que é interessante essa coisa da ficção científica e tal. E também muito livro, né? Eu cursei em Recife, lá, a Faculdade de Filosofia, na UFPE. E tem uma coisa imagética também nessa coisa da filosofia, na coisa É como se você trouxesse uma forma, uma estética para a ação musical, né? Isso, exatamente. Eu acho que é interessante também a música, também a parte estética, de filosofia, que seja, ou a parte de desenho animado, ou outras formas de expressão, como performance artística também. Até a psicodelia setentista e a nostalgia dos anos 80, que eu achei sensacional esse seu apelo aí. Eu acho que, como eu fui criança, vivi os anos 80, assim, Duran Duran, A.H.A., essas coisas, tem um apelo também estético, né, na estética mais voltada para a imagem, assim, também que é interessante e tal. Então, acho que as influências são um caldeirão grande que é uma fórmula que muitos elementos ali são colocados, muitos ingredientes. Né? Que eu achei que você, desde Arnaldo Batista até Júpiter Maçã, que é uma banda relativamente nova, você fazer essa ponte de conseguir mesclar tanto antigas influências quanto as novas e trazer uma linguagem própria. Isso que eu achei muito interessante aí nessas suas intervenções. O carnaval também, Recife, né? Recife, a gente quando, por exemplo, eu moro aqui há 2 anos já, quando você é de Recife, que você está longe do carnaval, você vê o quanto o carnaval foi importante também na construção musical, também a parte do frevo, e também as bandas setentistas de Recife, da psicodelia, o Seu Valença, Lula Tem um apelo regionalista muito mais forte pela cena musical de Recife, né? Porque eles faziam a psicodelia, mas era uma psicodelia diferente, uma psicodelia que era do subúrbio de Recife ali, que é uma cidade muito carregada, muito densa, né? Então isso tudo aí, vamos dizer que faz parte do que eu venho produzindo musicalmente, assim. Legal. Agora a gente vai trazer lá para também novas influências aí, né? No caso a gente pegou um depoimento aí do Danilo, que também tem banda independente, vai falar um pouco sobre o cenário aí, no caso hardcore, né? Solta aí o VT do Danilo. Olá, Diogo. Eu estou aqui com o Danilo, que tem uma banda independente chamada Conflito. Danilo, você pode falar um pouco mais pra gente da sua banda? Bom, o Conflito toca um hardcore, punk rock e tem influências assim, banda nacional tem influências como o Dead Fish, que eu acho que é o maior representante aqui do Brasil. E
tem influência também de Rise Against, NoFX, que são bandas estrangeiras. Qual você acha que é a importância da internet para as bandas independentes? Bom, acho que a internet é muito importante para essas bandas que estão começando, né? Porque é o maior meio de divulgação hoje em dia é a internet, né? Antigamente você tinha que fazer shows com a sua banda e divulgar lá e vender o CD lá. Agora hoje em dia não. Hoje em dia com a internet acho que ficou muito mais fácil divulgar uma banda nova. Você acha que a internet mudou a maneira de se fazer música? Não, eu acho que não. Eu acho que a internet, ela ampliou assim o acesso às outras bandas, né? Que outras bandas servem como uma influência para você, uma influência musical para você ter uma banda. Eu acho que é a única coisa que influencia, assim, mas diretamente no som, acho que não. E o que você acha de bandas como Metallica, que são contra os download, e bandas como Radiohead, que disponibilizam suas próprias músicas para download gratuito? Bom, em relação ao Radiohead, eu acho que acho que é bem legal isso que eles fazem, porque Radiohead é uma banda grande já, e talvez eles não visam tanto o lucro assim, né, mas sim a divulgação do som, passar a mensagem do som deles, né. Agora o Metallica, eu acho que quando surgiu a internet, o MP3, quando a internet ficou forte, bateu de frente com o Metallica, e eu acho que acabou prejudicando eles, né, na venda. Talvez seja isso, e por isso que o Metallica acho que tem esse certo preconceito, né, com o download de MP3. Muito obrigada pela sua participação. Eu sou Michele Franklin, do Inside. Voltamos com o Diogo. Valeu, Michele, obrigado. Você viu, né, Zeca? O pessoal assim, ainda tem a internet como uma ferramenta muito ampla de divulgação, que eu acho que ainda você tem várias formas de divulgar o seu trabalho, tanto visualmente quanto ter essa facilidade do público acessar o seu conteúdo. Queria que você falasse assim pra gente como você vinculou o seu conteúdo na internet e quais mídias foram necessárias assim para você difundir mais o seu trabalho. Fala pra gente um pouco. Eu acho que, como a gente estava falando, né, a internet é importante, sim. Essa questão do Metallica que ele falou até, né? O Metallica vem de uma estrutura que ainda é das grandes gravadoras, né, e tal, que era importante, assim. Muita gente fala que não era importante, que deveria acabar mesmo e tal. Eu acho o contrário. Eu acho que as grandes gravadoras eram importantes. O modo como elas trabalhavam a banda, porque a banda, o músico, elas se focavam mais em fazer a música. Hoje em dia, como a gente estava falando, o músico, o artista, a banda, tem que fazer várias coisas. Então se tornou mais versátil. O músico tem que também construir sua página no MySpace, construir o trama virtual. Talvez ele não tenha só preocupação com a música, mas também com o apelo estético e o conceito do que ele representa. Né? Exatamente, conceito, construir textos, de repente construir um mailing para poder divulgar. Então quer dizer, não é que seja nem pior nem melhor, eu acho que só é diferente, uma forma diferente de estar trabalhando. Tem várias bandas que conseguem muito download com a questão da internet, né, com a divulgação, e bandas que talvez na época das gravadoras não fossem aparecer, não fossem ser aceitas por nenhuma gravadora, e agora tem a possibilidade de estar podendo ser ouvida, ser vista, né, de ter uma questão dos videoclipes estarem no YouTube, de ter toda essa questão da visibilidade da banda, né? Facilidade de acesso. Facilidade do público, de acesso. Né? O Beatles mesmo, eles tiveram um problema. No começo, eles foram negados, eu acho, por umas 10 gravadoras que não quiseram contratar os Beatles. É uma geração totalmente analógica. Pois é, então você imagina que nessa época, quantas bandas não são boas e que não teriam uma possibilidade de uma gravadora estar entrando em contato ou fazendo um contrato, né, no caso. Então acho que é extremamente importante ainda essa realidade de hoje em dia e que vai ser cada vez mais. Agora a questão da venda é que é complicada, né? Tem alguns sites ainda que vendem produtos de bandas, camisa, CD, essa parte física. Mas ainda acabam perdendo um pouco do lance comercial da coisa, né? Tá certo, aí temas recorrentes também que a gente vai trazer para o segundo bloco aí, mais VTs, mais depoimentos. E agora a gente dá uma pausinha, daqui a pouco a gente volta com mais Inside.
com Zeca Viana.